Universidade Presbiteriana Mackenzie, excelência que forma gerações. O Mackenzie é uma referência na área da construção civil. O nome da faculdade ou da universidade te abre porta? Acabei vindo para o Mackenzie muito pela geração da minha família, não só meu pai como meu tio, mas minha prima também. É muito importante você estar preparado para o mundo e o Mackenzie te oferece isso da melhor maneira possível. Vestibular 2017. Inscreva-se e comece a sua história. Olá! A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Há bilhões de cópias espalhadas pelos 5 continentes e olha que ela já foi proibida em alguns países. Pois é, mas mesmo assim continua sendo lida e estudada. Mas como é que um livro, escrito há mais de 2000 anos, conseguiu se propagar pelo mundo? É o que a gente vai tentar mostrar agora nessa matéria especial feita lá no distante país de Malta, no mar Mediterrâneo. Olha só! Em algum lugar do Oriente Médio, muitos séculos antes de Cristo, uma história começou a ser escrita. História que mudaria o mundo. Entre os séculos 16 e 4 a.C., foi escrita a primeira parte dessa história. No século I d.C., foi registrada a segunda parte do texto, completando o que viria a se tornar o maior best-seller de todos os tempos, a Bíblia. Naquela época, fazer com que as escrituras sagradas para a fé cristã se tornassem uma obra conhecida não era uma tarefa fácil. Bíblia, àquela altura, era somente o chamado Antigo Testamento, que é composto de 39 livros, de acordo com a tradição protestante. A Bíblia não era lida como hoje se pode lê-la. Por quê? Porque não havia cópias. Este é o reverendo Heber Campos, doutor em Teologia Sistemática pelo Seminário Concórdia de Missouri, nos Estados Unidos, e professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, Andrew Jumper. Ele se refere ao Antigo Testamento, também conhecido como Escrituras Hebraicas, escrito pelos profetas. A coleção de livros que compõe a segunda parte da Bíblia, cujo conteúdo foi escrito após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, é o Novo Testamento. Ele foi escrito à medida que o cristianismo era difundido no mundo antigo. E é com a ajuda do reverendo Heber que vamos entender como se deu a propagação da Bíblia para diferentes povos. Aquele livro, escrito por tantas mãos, poderia continuar pouco conhecido pelo mundo, mas um acidente iria mudar essa história. Estamos em Malta, país europeu que fica no meio do mar Mediterrâneo. Mas afinal, o que esse lugar tem a ver com a propagação da Bíblia? Paulo veio a Malta por acidente em 60 d.C. Sua intenção não era vir a Malta, mas ir diretamente a Roma, porque os judeus o prenderam e o queriam julgar e matar. John Azopardi se refere ao episódio descrito em Atos 28, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo era prisioneiro viajando de Jerusalém para Roma, onde seria julgado, quando o barco que o transportava naufragou em Malta. Segundo a tradição, foi aqui, nessa gruta, que ele viveu e evangelizou por 3 meses, até continuar a viagem para Roma. O apóstolo Paulo era considerado o maior propagador do cristianismo depois de Cristo.
Mas nem sempre foi assim. Antes de se converter ao Evangelho, era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém e em outros lugares, onde a fé cristã já havia chegado. Quando ele estava perseguindo os cristãos, indo para Damasco, na Síria, chamado no caminho de Damasco, Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é você? Eu sou Jesus, que você persegue. Então, Paulo se converteu e passou a transmitir os ensinamentos do Antigo Testamento conforme interpretado por Jesus Cristo. Durante 12 anos, ele empreendeu 3 viagens evangelizadoras, visitando boa parte do Império Romano. Para espalhar a mensagem de Jesus através do mundo, os 12 apóstolos escolhidos por Cristo, que eram todos judeus, não teriam sucedido em fazê-lo, porque sua cultura era somente judia. Então, o cristianismo precisava de um gênio, que acabou sendo Paulo de Tarso, que seria capaz de transformar a mensagem de Cristo para a Judéia, que Cristo pregava para os judeus, para transformar em uma maneira que fosse compreensível e que fosse aceita pelo mundo todo. Neste ponto entra o apóstolo Paulo, também um judeu que entendia que o evangelho deveria ser anunciado em todas as nações. Ele foi o grande propagador da fé cristã para povos estrangeiros, ali especialmente na Ásia Menor, que hoje corresponde à atual Turquia, onde viviam muitas igrejas nascentes da época. Então, Paulo foi o grande propagador. A tradição de que outros apóstolos tenham ido para outros lugares do mundo. Paulo fundou a primeira comunidade cristã em Malta. A passagem do apóstolo pela ilha rendeu inúmeras igrejas, devotos e até uma festa tradicional, a Festa do Naufrágio de São Pous. Celebrada com grande pompa, solenidade, música, banda, marchas e por aí vai. O cristianismo reconhece em Paulo um dos precursores de uma fé que envolve cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo todo. E foi assim que os ensinamentos da Bíblia se espalharam mundo afora. Primeiro, os apóstolos levavam a palavra de Deus por onde passavam. Depois, esse trabalho passou a ser feito pelos missionários. A grande expansão do cristianismo deu-se depois do século XVIII, quando foi o começo das chamadas missões mundiais. De 1970 para 2015, o número de organizações missionárias cresceu de 2.200 para 5.100. O que justifica a Bíblia levar o título de livro mais traduzido no mundo. São quase 3.000 traduções. Esse número é tão alto que o segundo livro mais traduzido não chega nem perto. Odisseia, escrito no século VIII, foi traduzido em 250 línguas, quase 95% a menos que a Bíblia. Mas ainda assim, as Sagradas Escrituras não chegaram em todos os lugares. Existem quase 7.000 línguas no mundo e, portanto, há inúmeras pessoas que não têm acesso à mensagem e aos valores bíblicos. Há ainda uma porção de nações, que eu não sei dizer a você quais são. Quando eu falo nações, eu me refiro a etnias, a raças, a povos, que não têm a escritura ainda traduzida na língua deles. Duraram 2.000 anos para que o evangelho se espalhasse da igreja primitiva para quase metade da população do mundo. Em 1900, 45% das pessoas de todo o mundo estavam cientes do evangelho. 100 anos depois, esse número cresceu para 70%. Podemos então supor que o mundo todo irá ouvir em breve as boas novas.
mas não tão rápido, segundo pesquisadores. Em 2050, é previsto que apenas mais 2% da população do mundo seja alcançada, totalizando 72%. O motivo da desaceleração são as novas gerações, outras religiões e o minucioso trabalho de formação de discípulos. Mas, em contrapartida, a tecnologia tem se tornado uma grande aliada da obra missionária em vários países do mundo, principalmente na região do Oriente Médio, onde a resistência contra o Evangelho mostra-se extrema, pois a Bíblia é um livro proibido na maioria dos países muçulmanos. Contudo, a facilidade de acesso à informação através de aparelhos com tecnologia moderna tem mudado a forma de fazer missões. Livros e áudios em formatos digitais são facilmente acessados através de aparelhos de celular da nova geração. Assim, conteúdos cristãos estão sendo compartilhados, vídeos, áudios, imagens e até mesmo a Bíblia em formato digital têm chegado até as pessoas. Os tempos são outros, mas ainda assim existem dificuldades em levar a palavra de Deus às pessoas. Por isso, é bom lembrar que para quem tem fé como Paulo, nem mesmo um naufrágio é capaz de impedir esse trabalho. Enquanto o mundo, por completo, não conhece as Sagradas Escrituras, a gente torce para que, independentemente de religião, o amor e a justiça prevaleçam sempre. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Destaque mais uma vez no RUF, Ranking Universitário da Folha de São Paulo. Entre as universidades não públicas, ela é a melhor do estado de São Paulo e a quarta melhor do Brasil. E somos a primeira universidade não pública do Brasil nos quesitos mercado de trabalho e inovação. 24 cursos da Universidade Presbiteriana Mackenzie foram avaliados. E 23 deles foram classificados entre os 5 melhores do estado de São Paulo no segmento de universidades não públicas. Veja quais foram os destaques: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Matemática, Química, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Engenharia Elétrica, Letras, Pedagogia, Psicologia. Venha para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Excelência que forma gerações. O nosso programa fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, você pode ficar ligado em toda a nossa programação através desse endereço que aparece aqui na sua tela. Mas olha, se você é da turma dos conectados, pode também baixar o aplicativo da TV Mackenzie. É leve e gratuito. Lá são 24 horas de programação com documentários, programas sobre ciências, carreiras, curiosidades. Ele está disponível para o Android e também para o iOS. Ou então, se preferir, pode entrar nas nossas redes sociais aqui, ó, nesse endereço. Eu vejo vocês lá. Até mais! Tudo o que você precisa agora está aqui. Seu futuro também. Cursos de Educação à Distância Mackenzie, graduação e pós-graduação em nível de especialização. Conteúdo produzido por professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie e cursos completos com material didático e assistência online. Acesse nosso site mackenzie.br e conheça as opções de cursos. Mackenzie, ainda mais perto de você. Universidade Presbiteriana Mackenzie, excelência que forma gerações. O Mackenzie é uma referência na área da construção civil. O nome da faculdade ou da universidade te abre porta? Acabei vindo para o Mackenzie muito pela geração da minha família, não só meu pai como meu tio, mas minha prima também. É muito importante você estar preparado para o mundo e o Mackenzie te oferece isso da melhor maneira possível.
Vestibular 2017. Inscreva-se e comece a sua história.